agora. Havia um homem rico que se vestia de púrpuras e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o céu de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que na tua vida recebeste os teus bens e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, aqui está em consolo, e tu atormentado. E além disto, entre vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem de lá para cá. Amém? Olha o verso 27, diz assim: Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Ele tem Moisés e os profetas, que ouçam. Amém? Então, essa história aqui, essa parábola não é um fato que aconteceu, né? Mas é uma forma de Jesus criar uma ilustração, contar uma história para poder mostrar uma certa realidade. Nessa parábola ele conta que existiam 2 homens, um que era muito rico e outro que era muito pobre. Aquele que era muito pobre desejava alimentar-se de algumas migalhas de pão que caíam na mesa do rico. Esse homem pobre tem o nome de Lázaro, mas de nada ele não conseguia absolutamente nada daquele homem, nem migalha de pão, não estamos a falar de um pão completo, migalhas, não conseguia absolutamente nada. E certo dia os 2 morreram. A Bíblia declara que um foi levado para o céu de Abraão pelos anjos e outro foi sepultado. Lázaro foi levado pelo céu de Abraão e o rico foi sepultado. A Bíblia fala desses 2 homens, de um rico e um pobre, fala que o pobre foi levado pelos anjos para o céu. O pobre não foi levado pelos anjos para o céu porque era pobre, mas porque ele era temente a Deus. Jesus estava a mostrar que o que faz com que o homem herde a salvação não é a sua condição financeira, mas é a fé, é o temor, é a misericórdia. Aquele homem rico não era misericordioso com Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus contou essa parábola e Jesus nem sequer mencionou o nome daquele homem, do rico. Aquele homem tinha o seu nome na boca da classe alta daquela sociedade, mas não tinha o seu nome na boca de Jesus. Olha, Jesus nem fez questão de mencionar o seu nome, de frente de Lázaro. Lázaro, se calhar, era alguém que ninguém conhecia, era um pobre, ninguém sabia nada de Lázaro, mas a Bíblia conta que Jesus mencionou o nome dele, Lázaro, coisa que não foi feito no rico. E o rico morreu e foi sepultado. A Bíblia não fala que Lázaro foi sepultado. Se calhar pegaram Lázaro e jogaram ele em algum lugar aí. É uma parábola, né? Mas a Bíblia declara que os anjos do céu desceram para levar a alma daquele homem para o céu. A Bíblia não fala que o anjo desceu, fala os anjos dos céus. A corte celestial do Deus vivo desceu para buscar a alma daquele homem que tinha temor a ele. Aquele homem rico morreu, fizeram se calhar um cortejo fúnebre para ele, cheio de regalias, como é que eu posso falar para vocês? Conforme a gente vê nos funerais das pessoas ricas, né? Mas tudo isso, toda aquela celebração pomposa, não lhe impediu de ir num lugar de tormento. Não lhe impediu de ir num lugar terrível. Então, aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, aquele homem que morreu rico, morreu de uma forma mais saudável, como se fosse um cordeiro. E Lázaro, que passou a sua vida na pobreza, é como se ele tivesse estado num local de tormento. Mas a Bíblia declara que foi o oposto. E eles foram pegos de surpresa pela morte. A morte chegou, não respeitou nem a riqueza do rico, nem a pobreza de Lázaro.
A morte chegou e frustrou os dois. Ele levou para um outro mundo, para um outro lado. E eu quero que vocês pensem em algo. A morte quando chega, ela não avisa ninguém. Ela chega no rico com a mesma força e com a mesma surpresa que chega no pobre. Ela não dá nenhum sinal para ninguém. A morte chega como se fosse senhor ou senhora das nossas vidas. Não pede permissão. Ela simplesmente chega e frustra tudo que nós traçamos para nossas vidas. Ela não avisa nada. Ela não respeita o branco ou o negro, o rico ou o pobre. Ela vem e chega naquele jovem que tem plano de se formar e simplesmente mata. Leva ele para outro mundo. E aquele plano que o jovem tinha de se formar é frustrado. Ela não pede permissão para nada. Ela não respeita os sonhos que você tem de se formar, casar, ou de trabalhar e se aposentar. Simplesmente ela vem e acaba com tudo isso, sem se importando com a nossa dor, sem se importando com nada. É bem provável que muitos jovens, muitas pessoas que me ouvem, que têm plano de se aposentar, não vão se aposentar, vão morrer antes. É bem provável que você que tem plano de casar, você não vai casar. Você que tem plano de se formar, sei lá, fazer uma coisa, é bem provável que isso não aconteça. A morte não respeita os nossos planos. Ela vem e estraga tudo. E os homens acham que falar da morte é um assunto que não é muito bom. Alguns dizem que está amarrado esse assunto. Não precisa amarrar isso. Entender que a vida é muito breve e a qualquer momento você pode morrer, isso te ajudará a viver de uma forma saudável, de uma forma reta, de uma forma, eu posso falar assim, de uma forma piedosa, porque os homens, na verdade, eles temem a morte. Não bem que temem a morte, eles temem aquilo que vai vir depois da morte. Então, o tormento de não saber o que vem depois da morte faz eles sofrer no leito da enfermidade, faz eles ficarem ansiosos. Mas o que vem depois da morte? Se você encontrar um homem doente, ele fica apavorado. Nos hospitais você vai encontrar pessoas apavoradas, não com a doença, mas apavoradas com aquilo que vem depois da morte. Eles não sabem o que vem depois da morte. A Bíblia vai mostrar o que vem depois da morte. O escritor aos Hebreus, ele fala assim, Hebreus 9, 27, e aos homens está ordenado a morrer uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo. É isso que atormenta os homens. É isso que os homens não gostam de pensar. O que é a morte? A morte física, a morte espiritual é a separação do espírito do homem ao espírito de Deus, da alma do homem à alma de Deus. E a morte física é a separação, como eu posso falar para você? É a separação do corpo e da alma. A alma se encontra com Deus para prestar conta de acordo com aquilo que fez. E a Bíblia declara que no versículo 23, no Hades, no inferno, ergueu os olhos o rico, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aquele homem teve uma celebração no seu funeral pomposo, mas ele se encontrou com Deus. E ele estava em tormento, num local terrível de inferno. Toda a celebração foi inútil para ele livrar daquele tormento. E o que é o inferno? Antes de eu poder prosseguir sobre essa explicação. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 31, diz que o inferno é um grande abismo. Em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 19, diz que é uma prisão de tormentos. Em Mateus, capítulo 13, 42, diz que é uma fornalha de fogo onde há choro e ranger de dentes. Em Apocalipse 9, 12, 1 e 2, em Apocalipse 20, 14, diz que é um lago de fogo, onde as almas dos homens queimam, depois que ele tem o corpo morto nessa terra. Então, o que é o inferno? O inferno é o local onde toda alma que viveu no pecado vai depois que morre. Então, é uma palavra totalmente pequena, mas tem um tormento grande. Não existe um local pior do que o inferno. Nem a morte é pior do que o inferno. Não existe absolutamente nada pior do que isso. Então, é um lugar onde os ímpios são queimados como se queima lixo, ou verme, ou as coisas mais desprezíveis dessa terra. E a gente vai ver no versículo número 25 do texto em que nós lemos, diz assim, disse porém Abraão, filho,
lembra-te de que na tua vida recebeste os teus bens. E Lázaro, eu digo, ele está assolado e tu atormentado. Primeiro tópico do meu sermão vai ser esse. É que no inferno as pessoas têm consciência. As pessoas estão conscientes. E Lázaro e Abraão disse para ele, olha, lembra-te. Ele fala, você está aqui. Deus tirou a tua vida do corpo, mas não tirou a tua memória. E lembra-te, então, aquele homem rico, ao ver Lázaro e ao ver Abraão, aquilo devia ser uma visão agradável. Mas por estar em lugares diferentes, foi uma visão de tormento para aquele homem. Então, perto de si, perto daquele homem, lá no inferno, no fogo, havia tormento. Havia um monte de almas que, se calhar eles consideravam que eram almas más. Mas eles estavam na mesma condição que eles. E ele olha para Lázaro. Aquele Lázaro que ele desprezou na vida, estava num local mais agradável, com mais consolo do que ele. E Lázaro que não tinha absolutamente nada para ser desejado na vida. Não tinha nada. E o rico que tinha tudo para ser desejado na vida, naquele local não tinha absolutamente nada para ser desejado. Ele gostaria, se calhar, de ter vivido a vida de Lázaro para estar no local onde ele está depois da morte, onde Lázaro está. Então, no inferno, a própria consciência atormenta os homens. É como se aquela visão, aquela memória que Deus traz do que eles fizeram, fosse uma forma de Deus os atormentar. Porque fizeram isso. E os homens no inferno, eles, como eu posso falar para você, aquela memória deles, a lembrança deles, lhes faz perceber o quanto eles foram tolos em rejeitar o Evangelho. E eles, aquilo que lá no inferno, eles falam, como fui tão burro, tão tolo, de achar que o inferno é uma invenção da religião. Como fui tão tolo a ponto de desprezar aqueles que pregavam o Evangelho. E Deus lhes mantém com essa consciência. A consciência não os perdoa. A consciência lhes faz lembrar. É como se Deus ativa a memória deles. Deus ativa todo o mal que eles fizeram. De modo que eles possam ver que Deus está a agir com justiça. Então, irmãos, no inferno, a consciência não perdoa os homens. A consciência, as obras começam a falar. E Deus lhes fará lembrar absolutamente de tudo o que eles esqueceram. Deus lhes trará memória absolutamente de todos os males que eles fizeram. Então, não há absolutamente nada que os homens fizeram na vida que não vão se lembrar quando estiverem no inferno. Tudo eles vão se lembrar. A consciência os acusa. A lei os acusa. Os seus atos vão os acusar. As conversas secretas que eles tiveram vão os acusar. E Deus vai expor na consciência dos homens tudo aquilo que eles esconderam. Tudo. Então, hoje nós se esquecemos de lembrar de Deus. Mas naquele dia ninguém vai se esquecer. Ninguém. Absolutamente ninguém. Agora pensa em algo. O rico estava a ser atormentado pelas lembranças do passado. Então, naquele momento, no inferno, a única lembrança do presente que aquele homem tinha são as lembranças do passado. E por toda a eternidade, a única lembrança que ele vai ter é a lembrança do passado, do mal que ele fez no passado. Depois de terem passado 1000 anos, ele não vai ter nada para lembrar do futuro, apenas do passado mal que ele cometeu. Então, Abraão disse, lembra-te que você recebeu teus bens da parte de Deus e Lázaro não, você o desprezou. E naquele dia, muitos que me ouvem nessa praça e nós, a única coisa que será dito é, lembra-te. Lembra-te que você ouviu a pregação e tinha plano de abandonar o pecado, mas você não abandonou no dia seguinte. Lembra-te quando você mentiu. Lembra-te que você sabia da verdade, mas você não abandonou o pecado. Lembra-te quando eu perdoei você dos pecados, mas você voltou a cometer aqueles pecados. Então, tudo que nos será dito é isso. Lembra-te. Lembra-te. Então, Deus lhe fará lembrar, eu vou repetir, que eles estão naquele lugar, não é porque faltou amor em Deus,
Os ímpios não serão lançados no inferno porque não há amor em Deus, mas porque não houve amor de Deus nos corações deles. Então, a memória vai comprovar isso nas suas consciências. Eles vão clamar por lágrimas, vão clamar por pranto, vão clamar por misericórdia. Mas Deus, por ser um Deus justo, vai lhes fazer lembrar que Ele ofereceu muita misericórdia. E eles desprezaram aquela misericórdia. Todo mundo estará consciente. Então, para aumentar naquele sofrimento, naquele pranto, e toda vez que eles clamarem por misericórdia, Deus vai lhes trazer à memória a misericórdia que eles tanto desprezaram. Que eles viram como se fossem coisa da nossa cabeça ou invenção. Então, pensam no desprezo daquele homem rico naquele local de tormento. Então, ele que ordenava com voz alta para os servos deles fazerem algo, lá no inferno, ele estava a clamar com uma voz mais alta que aquela que Lázaro implorava o pão para ele e ele rejeitou. Então, aquele que tinha tudo para ordenar, tudo, posição inferior à posição de Lázaro. Então, quando eles estavam vivos, quando os ímpios, como esse homem rico que a Bíblia declara, Deus lhes dá misericórdia, mas eles desprezam a misericórdia. E no inferno, eles vão clamar por misericórdia, e Deus vai lhes negar misericórdia. Então, aquele que não teve misericórdia de Lázaro na vida, no inferno clama por misericórdia. E do mesmo modo que ele rejeitou misericórdia a Lázaro, estava a ser lhe negado misericórdia. Mas esse homem rico, ele reconheceu Abraão. Só pelo fato dele reconhecer Abraão, sabia quem é Abraão, isso mostra que ele não era um ignorante às coisas do reino de Deus. Isso mostra que ele tinha conhecimento, porque não é qualquer um que, como eu posso falar para você, que reconhece Abraão. Então, um dos sentimentos principais, um dos principais sentimentos, um dos sentimentos mais terríveis do inferno é o sentimento do abandono. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção em mim, amém? Então, os ímpios no inferno, eles serão abandonados por Deus. Serão abandonados pela misericórdia de Deus. A desesperança tomará conta daqueles homens. Saber que aquela solidão, que aquela angústia, que aquele tormento, que aquele fogo que eles suportam hoje, vão ter que suportar por toda a eternidade. Aquilo é o que vai angustiar a mente deles. É o que vai perturbar, atormentar tudo. Eles vão provar no fogo de Deus durante 1000 anos. E depois de terem provado e serem atormentados durante 1000 anos, eles vão lembrar que aqueles 1000 anos não são nada ainda para aquilo que está por vir. E Deus vai manter a consciência deles super ativas. Eu quero que vocês pensam nisso. Pensam na desesperança daquele homem ouvir de Abraão. Ele clamava por Abraão, por misericórdia. Ele dizia, olha, para Abraão, tem misericórdia. Ele clama, o único que podia ter misericórdia dele, eu mesmo quis lhe dizer, olha, você está aqui porque você merece. Pensa na desesperança, pensa no abandono, pensa no estado que aquela alma se sentiu. No verso 25, ele diz assim, Abraão disse para ele, filho, lembra-te de que na tua vida recebeste os bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Ora, meus irmãos, ouvem a expressão de Abraão. Abraão lhe chama de filho, um título amável, um título carinhoso, mas aquele título carinhoso não serve para nada, senão para agravar mais e aumentar no tormento dele. Porque é como se Abraão falasse, olha, tu eras filho, sabias que Deus era um pai bom, mas tu se comportavas como um rebelde. Não foi por falta do amor paterno que você está aqui. Aquela expressão de Abraão, de falar, olha, filho, você está aqui porque você abandonou o pai na terra, por isso ele te abandonou aqui. É como se Abraão olhasse para ele e falasse assim, é inútil
você tentar se posicionar como filho aqui no inferno, sendo que você não se posicionou assim na terra. É inútil você tentar mostrar que você ama o Pai aqui no céu, sendo que você não fez isso na terra. Então, Abraão simboliza o nosso juiz, que é Cristo, o nosso rei, nessa parábola, né? Essas palavras foram, que tinham que ser palavras de consolo para ele, mas não foram. E Abraão disse algo para ele, disse assim, olha, filho, você está no local de tormento, e Lázaro não. Mas aquele homem rico sabia que está no local de tormento. Não havia necessidade de Abraão falar isso para ele, porque ele sentia na alma aquilo. Mas para agravar o sofrimento dele, para mostrar que aquilo é algo justo, ele está aí porque ele merece, ele ainda lhe fez lembrar. Então, isso tem que despertar a consciência daqueles que alimentam a falsa ideia, dizendo, olha, Deus é o nosso Pai, e Ele não vai lançar ninguém no inferno. Deus é amor demais, não vai lançar nenhum dos seus filhos no inferno. Isso é verdade. Deus não lança nenhum dos seus filhos no inferno porque os filhos de Deus não vivem no pecado. Os filhos de Deus são tementes a tudo que o Pai ordena. Todo aquele que vive no pecado, a Bíblia declara que é filho do diabo. E os homens alimentam essa falsa ideia, se calhar esse pensamento moderno que os homens têm sobre o inferno é o mesmo pensamento que aquele homem rico tinha lá no inferno, em clamar a Deus por Pai. E todos os homens pensam isso. E Deus sabe que os homens não têm capacidade de suportar o inferno. Mas mesmo eles sabendo, assim como Deus não suportava aquilo que eles faziam aqui na terra, essa terra serviu como um palco para a exibição dos pecados dos homens. O inferno também será desse modo, mesmo Deus sabendo que os homens não podem suportar, de tão tormentoso que é, Deus não nos tirar daquele local de alguma forma. Assim como Deus não suportava o pecado dos homens, mas Ele teve que olhar, eles também, mesmo não suportando, mesmo não tendo capacidade de suportar os tormentos do fogo do inferno, eles vão ter que ficar aí. Então, pensem em algo comigo, meus irmãos. Naquele dia, muitos desejarão a morte, mas a morte vai fugir deles. A Bíblia diz que o verme não morre. A Bíblia diz que o fogo não se apaga. Muitos desejarão a morte, mas a morte vai fugir deles. Muitos desejarão que os montes pelo menos caíssem neles, para ver se consegue amenizar a dor do fogo do inferno. Eles preferiam sentir a dor dos montes de pedras caindo sobre eles, do que sentir a dor do fogo do inferno. E eles vão amaldiçoar Deus. Eles vão desejar nunca ter nascido. Eles vão desejar a não existência, mas a morte vai fugir deles. Assim como o rico no inferno conseguia ouvir a voz de Abraão, conseguia reconhecer Lázaro, mesmo estando em uma longa distância, os que estão no inferno, eles ouvirão não só a voz deles clamando por misericórdia e socorro, mas também ouvirão a voz daqueles que estão ao seu redor clamando por misericórdia, chorando, lamentando. Eu convido vocês, pensem na mãe que não pregava para o seu filho. No inferno ela olha para o seu filho e vê o filho e a filha ser atormentada e ela não vai poder fazer nada, porque ela foi negligente em ensinar a palavra. Ou pensem no filho que não pregou a palavra para o pai e para a mãe. E se você sabia que realmente isso era verdade, porque você não intensificou em falar? Naquele dia será algo terrível. O pai vai estar contra a mãe vai estar contra o filho, e aqueles que conheciam a palavra, mas viviam no pecado, serão acusados por aqueles que não conheciam. Pensa num cenário horrível. Pensa naquele pai, pensa naquela filha, naquele filho que tem um amor pela mãe, pelo pai, pelo primo, pelo amigo, pelo irmão. Naquele dia ela vai ter que suportar não só ver a sua alma queimar, mas ver a alma daqueles que eles tanto amor a queimar e não vai poder fazer nada. Porque quando pôde fazer alguma coisa, não fez. Então, vai ser algo terrível. O fogo do inferno queimará
as mulheres mais belas. Aquilo que foi dito de Cristo será dito delas. Nada de desejável víssemos para que pudéssemos desejar. Haverá mais beleza no pior dos demônios do que naqueles vermes desprezíveis que serão queimados no inferno. A Bíblia trata eles como se fossem vermes, porque eles estavam nem aí para Deus. E serão queimados como se queima lixo. A Bíblia diz o seguinte, que é um fogo que nunca se apaga. O profeta Ezequiel, no capítulo 22, no verso 21, ele diz assim: eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês a minha ira impetuosa, e vocês se derreterão. Assim como se derrete a prata numa fornalha, também vocês se derreterão dentro de. Eu sou o Senhor. Eles sentirão a dor de ser abandonados. A mesma dor que Deus sentiu quando foi abandonado aqui na terra. Os homens sentirão essa dor quando forem abandonados no inferno. Então, o profeta Ezequiel diz assim: eles vão queimar, eles vão derreter, assim como se derrete a prata na fornalha, mas todavia eles vão continuar a existir. Deus vai os manter vivos para toda a eternidade. Eles vão queimar, conforme a Bíblia fala em Marcos, no capítulo 9, no verso 44, diz: olha, o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Diz: olha, aqueles que estão no inferno nunca vão morrer. E vão desejar isso, mas não vão conseguir. Eles serão esquecidos no inferno, assim conforme esqueceram Deus na terra. Assim conforme nunca sentiram falta de Deus na terra, Deus os lançará no inferno e nunca sentirá falta deles. É isso que eles fizeram com Deus. Então, embora Deus escondia o seu desgosto pelos pecados dele, na hora certa ele vai mostrar o quanto isso lhe ofendia. Ele está calado, mas ele não está indiferente com os pecados que você comete, que os homens cometem. Como diz Jonathan Edwards, né? É bem provável que muitos estarão no inferno antes do anoitecer, antes dessa semana terminar, antes desse mês terminar. Então, e no inferno não existe nenhum ateu. Porque aqueles que diziam que Deus não existe, que a religião não existe, que o inferno não existe, eles lá veem que isso é verdade e chegam a ser mais crentes do que nós. Eles conseguem provar isso. Então, e Deus os manterá vivos para poder mostrar que todas as suas ameaças eram ameaças verdadeiras, que todos os seus convites para vir até Ele eram convites de amor. Então, em Daniel, no capítulo 12, no verso 9, diz o seguinte, que lá é um lugar de desprezo, é um dia de desprezo, será um dia de desprezo, ou melhor, desprezo para toda a eternidade da parte de Deus. Os ricos só têm honra nessa vida. Eu me refiro daqueles ricos que vivem no pecado, que não usam de misericórdia para com o próximo, e acham que as riquezas dará sentido em suas vidas. Então, assim conforme eles desprezaram Deus, Deus os desprezará, ao ponto de Mateus registrar no capítulo 7, no verso 23, dizendo que ele vai dizer, quando os ricos, quando os homens que vivem no pecado clamarem por misericórdia, Deus lhes dirá: eu nunca vos conheci, nunca. Assim conforme vocês não tiveram prazer de me conhecer, eu nunca vos conheci. Imagina ouvir isso da boca do próprio Deus. Então, não importa o quanto as pessoas sabiam sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, mas se elas não abandonaram o pecado, também ouvirão isso. Todo conhecimento sobre a Bíblia que não faz os homens abandonar o pecado, não é um conhecimento do Deus verdadeiro. E Mateus, no capítulo 7, vai registrar que muitos vão se gabar: Senhor, em teu nome fiz maravilhas, expulsei demônios, operamos milagres, não apenas cura, milagres. Quer dizer, quando a pessoa não tem uma perna, sai uma perna, isso é milagre. Fizeram em nome de Deus, mas não amavam a Deus. E Deus lhe dirá: olha, eu nunca vos conheci. O que é o inferno? O inferno é um lugar onde existe ausência total da misericórdia de Deus. O inferno é um local onde existe ausência total da graça de Deus. Então, é um lugar onde existe a presença total da justiça de Deus. Isso é o inferno. Então, meus irmãos,
Deus, e eles estão lançando naquele local e nunca serão lembrados. É como se Deus trancasse eles naquele local e lançasse a chave na eternidade para nunca ninguém achar eles estar naquele local. Nunca. Imagina ser esquecido por toda a eternidade. Imagina os parentes que você tem, os amigos que você não prega, as pessoas que desprezam o Evangelho, as pessoas que ouvem essa palavra hoje e não fazem caso. Aquele dia serão esquecidos pelo Senhor. Então, conforme o C.S. Lewis dizia, né, ele dizia assim, olha, as portas do inferno estão trancadas por dentro. Aqueles que estão lá não conseguem abrir. Os de fora não podem fazer nada. Então, o pecado, o que é o pecado? O pecado é o ser humano dizendo para Deus, disse esse Lewis, né, numa das suas cartas, assim, o pecado é o ser humano dizendo para Deus, durante toda a sua vida, vai embora e me deixa sozinho. O inferno é Deus finalmente dizendo ao ser humano, eu darei para você a liberdade que você tanto quis longe de mim. Aqui você será livre. É Deus deixando o ser humano por conta própria. É Deus concedendo ao ser humano aquilo que ele tanto buscou. No inferno, os homens gozarão da liberdade que sempre buscaram longe de Deus. Então, eu gostaria que vocês observassem algo. No versículo 25, 24, se vocês quiserem ler, né? Se vocês quiserem me acompanhar, ou eu vou ler para vocês, para ser mais prático, diz assim. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Amém? A Bíblia diz que aquele homem, ele não pede para ser livre do inferno. Ele pede para algo, ele pede para um homem insignificante, pobre, né? Molhar a ponta do seu dedo para colocar na sua língua. Ele fala, olha, eu como se ele dissesse, de todo o tormento que há no meu corpo, o pior é na língua. A minha língua está totalmente atormentada, porque existe uma classe, existe uma diferença na posição, na punição dos pecadores. Todos serão punidos de forma terrível, mas Deus vai intensificar a punição, o tormento, naqueles membros que pecaram mais contra Ele. Isso eu encontrei isso registrado em Mateus 5, 22. Então, ele sentia dores terríveis nas línguas, não apenas por causa do tempo que ele ficava a clamar por misericórdia, mas talvez é uma forma de Deus lhe lembrar que ele usava aquela língua, se calhar, para blasfemar contra ele, para não fazer caso da pessoa de Deus, para zombar daqueles que pregam a palavra. Então, é a língua que falava mal da palavra, que falava mal, que se gabava de grandes coisas, que será mal atormentado. Então, e aquele tormento na língua, e Deus fala assim, olha, você clamou por blasfêmia, você falou torpeza, você humilhou pessoas com essa língua. Então, nessa língua, com essa língua, aquela boca que se, como é que eu posso falar para os irmãos, que se enchia com as melhores bebidas, agora está no inferno cheia de fogo, a ser atormentada. Então, para aquele homem, era melhor não ter uma língua do que ter uma língua e ver ela ser atormentada. Não usou aquela língua para confessar os seus pecados, mas no inferno não vai deixar de usar aquela língua para clamar por misericórdia. Então, é hoje que Deus nos chama para virmos até Ele buscar misericórdia. Ele não disse, não peço que me tires daqui, porque Ele está consciente que não sairá daquele local, porque está naquele local do inferno por um motivo justo. Então Ele clama, tenha misericórdia. Pelo menos falar para Lázaro, molhar com o dedo na água e colocar na minha boca. Pensou, isso não mata a sede de ninguém. Isso não mata. Mas aqueles que estão no inferno, eles desejam isso. Vejam como esse homem é pago pela mesma moeda. Aquele que negou migalha de pão para Lázaro, agora está mendigar água. Nem um copinho d'água, é uma gota. Então, aquele que negou migalha de pão para Lázaro, agora está lhe sendo negado misericórdia. Aquele que olhava para Lázaro com desprezo,
agora está sendo desprezado, não por Lázaro, mas pelo Deus de Lázaro. Então, pensam comigo, aquele que vestia roupas finas, conforme nós lemos no nosso texto, púrpura, roupas ricas, agora está como se fosse um verme. Não há nenhuma aparência nele para que o desejássemos, assim conforme foi dito para Cristo. Não houve nada. Está na água da vida, agora eles rejeitaram a fonte, agora clamam por uma gota. Então, se aproxima o dia em que aqueles que desprezam o povo de Deus implorarão pela bondade deles. Chegará o dia que aqueles que desprezam, que não usam as suas línguas para louvar, para adorar, para confessar os seus pecados, vão ter que usar para se lamentar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Então, meus irmãos, no inferno, as pessoas são atormentadas de três maneiras. Primeiro, na consciência, o corpo dos homens é atormentado por baixo da sepultura e na alma. Então, talvez você se pergunta, se Deus, ele é amor, por que Deus criou o inferno? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Então, nós pensamos que Deus criou o inferno apenas por causa dos homens maus. Mas antes dos homens maus existirem, o inferno já existia. Então, se nós pensamos que Deus criou o inferno apenas por causa das nossas ações más, então, nós estaremos a supor que a criatura esforçou Deus a criar algo que ele nunca teve prazer de criar em toda a eternidade. Se existe algo, até mesmo o pecado, que esforça Deus a fazer alguma coisa que não tem prazer de fazer, tal coisa seria mais poderoso que ele. Ele então não seria o Todo-Poderoso. Então, por que Deus criou isso? Primeiro eu quero que você entenda algo. Deus não foi forçado a fazer nada, a criar absolutamente nada. Deus não faz nada contra a sua vontade, absolutamente nada. O que fazer? Porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é Deus. Então, a primeira objeção que eu quero que vocês analisam sobre o inferno é isso. Então, quando nós falamos que Deus vai lançar os pecadores no inferno, não estamos a falar que Deus vai fazer algo que Ele não tem prazer de fazer, ou como se tivesse a ser esforçado a fazer alguma coisa, porque isso não é verdade. Então, você está querendo dizer que Deus criou o inferno por causa de uma paixão? Não, porque a paixão é temporária e o inferno não. Então você está querendo dizer que Deus criou o inferno por causa de um sentimento de raiva? Não, também. Porque a raiva, mesmo sendo um sentimento muito forte, ele é temporário também. O inferno não. Ele diz que o seu fogo não se apaga. Então, Deus não criou o inferno por causa da raiva, conforme os homens pensam. Porque a raiva é um sentimento passageiro. Se nós acreditamos que Deus criou o inferno por causa da raiva, nós vamos supor que quando Deus deixar de estar com raiva, né, o inferno vai deixar de existir. Mas isso nunca vai acontecer. O inferno vai sempre existir. Então, em Marcos, conforme eu li para você, diz que o fogo de lá, do inferno, nunca se apaga. Por que as nossas autoridades criaram as prisões? Vamos supor. Não é porque eles têm paixão pelas prisões. Não. É por causa da justiça. É para punirem os impuros, aqueles que transgridem as leis. Então, Deus não criou o inferno apenas porque o homem é mau. Mas Deus criou o inferno porque Ele é bom. E porque Ele é justo. Assim como as nossas autoridades mostram que odeiam a injustiça, punindo os injustos, Deus vai mostrar que odeia o mal, punindo os injustos, aqueles que transgridem a sua lei. Então, a manifestação da ira de Deus no inferno, no tormento, é para mostrar o quanto Ele é bom, o quanto Ele odeia o mal. Ele vai falar que Deus é bom. Por Ele ser bom, Ele precisa criar algo para mostrar para todo mundo o quanto Ele odeia o mal. Isso vai ficar claro no último dia. E aqueles homens assim atormentados no inferno vão falar, pô, Deus realmente odeia o mal. Ele odeia isso. Então você se questiona, mas e a misericórdia de Deus? Onde é que a misericórdia de Deus está? Nisso tudo. Então, o Jonathan Edwards, ele vai dizer o seguinte: é uma noção irracional e antibíblica pensar que a misericórdia de Deus
não suporta a justiça de Deus. É uma tolice pensar que Deus é tão misericordioso ao ponto de não conseguir ver a sua justiça a ser executada. Ele diz o seguinte: as Escrituras, em toda parte, expõem a misericórdia de Deus como sendo livre e soberana, e não que a prática dela seja tão necessária a ponto de Deus não suportar que a justiça seja executada, que a justiça seja feita. No texto em que nós lemos, nós vemos que Lázaro clama por misericórdia. E Deus, o que fez? Lhe fez lembrar que ele foi tão misericordioso com o rico, que deu para ele até coisas que não deu para o pobre. Então, Deus lhes manterá a consciência ativa, aberta, para eles lembrarem que não é por causa, não foi pela ausência da misericórdia que eles estarão no inferno, que estão no inferno, mas porque rejeitaram essa misericórdia. Então, eu gostaria que vocês pensassem algo agora. Então, é justo Deus punir e atormentar com tormentos eternos homens que pecaram temporariamente? Então, o puritano Christopher Love, ele vai falar, olha, o castigo não se baseia no período de tempo que pecamos, mas no fato de ter pecamos. Assim como é o caso do ladrão, que é sentenciado e punido por uma pena de prisão muito mais longa do que o tempo que levou para arrombar a porta. Ele fala que o castigo dá-se pelo fato de ter pecado contra Deus. Assim como nós vemos os ladrões, né, que levam no máximo 10 minutos para cometer um assalto, mas quando são pegos, eles não são punidos ou condenados apenas por 10 minutos. Eles são condenados por anos. Assim será o castigo daqueles que rejeitam a Deus. Então, se cometemos pecados contra um Deus infinito, merecemos castigos infinitos também. Então, e esse castigo infinito é para mostrar o quanto o pecado é mau, ao ponto de merecer algo infinito, um castigo infinito. Então, o inferno, ele nunca vai deixar de existir, porque Deus nunca vai deixar de existir. Nunca. E a palavra de Deus nunca vai mudar. Eu quero que vocês pensem no versículo número 27. Eu vou ler para vocês. Diz assim: disse ele então: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes des testemunho, a fim de que não venham a este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Amém? Aquele homem, naqueles tormentos do inferno, a primeira coisa que ele falou, ele falou assim: eu sei que vocês falam do inferno, mas se não mandarem ninguém daqui para ir lá falar que isso existe, eles não vão crer. É como se Abraão falasse assim: olha, Deus mandou o seu filho, que conhecia tanto o céu como o inferno, mas eles não creram. Ainda que saísse alguém daqui para eles falar, eles não vão crer, porque o coração deles é duro. Como eles precisam de fé, como eles precisam de prova para crerem que o inferno existe, eles virão para aqui e daqui nunca mais sairão. A prova que eles tanto precisam, que eles tanto querem, eles terão, mas nunca sairão daqui. Então, é como se eles estão falando assim: a pregação, só palavras, não é suficiente. Abraão disse assim: eles têm Moisés, que é a lei, os profetas que anunciaram a vida. Ele fala: não, só palavra não é suficiente, eles precisam de algo mais, eles precisam de um sinal para crerem nisso. Isso é por fé. Então agora pensam comigo algo. Aquele homem que desprezava Lázaro, que não deixava Lázaro entrar na sua casa, que durante muitos anos Lázaro ficava na sua porta, agora clama a Abraão, dizendo: olha, pede para ele ir na minha casa, a porta da minha casa terá sempre aberta, eu quero que ele vá lá e pregue para a minha família. Agora vê que quem necessita que Lázaro vá lá anunciar a palavra é o rico, que desprezou ele na terra. Ele tá lá, né? Pede, vai lá, fala para ele ir lá. Aquele homem que não tem nenhum prazer pelo evangelho, é como se agora tivesse um espírito missionário. É como se agora falar: não, eu quero que envie alguém lá para ir pregar para minha casa, para minha família.
É como se Abraão olhasse para ele e dissesse assim: filho, já deu, já não há tempo. Eles não creem naqueles que anunciam a palavra. Eles não creem naqueles que falam sobre isso. Então, se qualquer pessoa aqui soubesse o quanto o inferno é mau, o quanto os tormentos do inferno são maus, não cometeria nenhum único pecado. Se esforçaria ao máximo para anunciar isso a todos os membros da sua família, nos amigos, nos colegas, realizaria culto nos lares, ao modo de proteger os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos, a ir nesse local de tormento. Casa, pregue para eles não virem até aqui onde eu estou, porque eu estou num local de tormento. E pensa numa situação, não há ninguém para livrar aquele homem daquela situação, ninguém. Porque nós, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, estarão tão ocupados em deleitar-se com a beleza do céu, que não terão nenhum tempo de lembrar para aqueles que foram lançados no inferno. Nenhum tempo. Então, eu gostaria que vocês pensassem algo. Preguem para vossas famílias, preguem para vossos amigos, preguem para eles. Não sejam negligentes, assim como aconteceu com esse homem que rejeitou ouvir e receber. Aqueles que estão no inferno hoje desejam ouvir isso que vocês ouvem, a palavra, o evangelho. Eles dariam tudo para ouvir essa palavra. Eles dariam tudo para isso. O Jonathan Zerro, ele vai falar assim, olha, o castigo do inferno, o castigo dos ímpios, não é algo que vai atormentar a consciência dos santos, dos cristãos. Muito pelo contrário, o castigo, a punição daqueles que rejeitam o evangelho, que rejeitam a palavra, vai ser um motivo de alegria dos santos, como Lázaro, né? E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a dizer assim, estarão tão conscientes da grandeza, da graça de Deus em suas vidas, que ao verem aqueles ímpios serem atormentados, eles serão mais gratos porque verão que eles estavam na mesma condição que aqueles homens. Mas eles olharão para si, olha, nós temos tudo para ser lançado no inferno também. Mas a graça nos alcançou. Não há absolutamente nada que os ímpios padeçam no inferno que vai fazer os santos se entristecer. Muito pelo contrário, eles vão olhar para aquele cenário todo e vão olhar para Deus e vão ser infinitamente gratos por aquele cenário, por tudo. Eles terão prazer de adorar a Deus, porque eles nasceram nas mesmas condições de condenados. Mas por causa da fé em Jesus, eles foram perdoados. E tudo aquilo trará alegria dos santos. E quanto maior for o tormento dos ímpios no inferno, maior será a alegria e a gratidão dos santos pelo livramento que Deus lhes deu de suportar aquilo. Então, tudo isso vai produzir nos santos uma grande alegria. Então, a Bíblia fala que o Lázaro, o rico, estava a ser atormentado, mas Lázaro não. Lázaro estava a ser consolado. A morte, da morte no sofrimento do cristão, mas da vida no sofrimento do ímpio. O sofrimento de Lázaro morreram na morte. E o sofrimento do rico ganharam vida quando ele morreu. Então, hoje é o dia que o Senhor Jesus separou para você ouvir isso. Ele convida todos que estão aqui, que ouviram essa palavra, a virem até Ele. Todos. Ele diz assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Eu vou aliviar vocês. Não vou mostrar o alívio, não. Eu aliviarei vocês. E trarei de vocês esse fardo pesado. O medo da morte, o medo do inferno, o medo disso tudo. Venham para mim. E talvez você se sinta um condenado hoje, digno do inferno. Se você se sente assim, você está certo. Mas vem para Jesus. O Senhor disse assim, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para você que depositar fé em Jesus Cristo hoje. Não amanhã, mas hoje. Porque ninguém sabe se você vai terminar essa noite vivo. Não há nenhuma garantia disso. Mas há uma garantia que hoje você pode ser perdoado pelo Senhor Jesus. O apóstolo João disse assim, olha, se vocês confessarem o vosso pecado a Ele, Ele é justo e fiel para vos perdoar. Ele é fiel para perdoar vocês. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, no verso 9, ele diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus
e com teu coração credes que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Hoje, você pode ser perdoado de todos os teus pecados se confessares a Jesus como Senhor e crer nisso com o teu coração, que Deus o ressuscitou entre os mortos. Leve essa notícia para os teus parentes, para os teus amigos, para os teus colegas, que Jesus Cristo tem poder de livrar os homens do inferno. Isso tudo pela fé. Você não precisa pagar nada, não precisa ser letrado, não precisa de nada, apenas fé. Onde quer que você estiver, invoque pelo Senhor. Invoque pelo Senhor. No domingo passado, eu falei algo para os irmãos, que Deus lançou pessoas melhores do que você no inferno, que não quiseram confessar, mas salvou pessoas piores do que você que confessaram e depositaram fé no Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia que Deus convida você a vir até Ele. Não há garantia que você vai terminar essa noite vivo, essa semana vivo. Então hoje, eu convido vocês, pelo convite de Cristo, venham para o Senhor. O Senhor vos chama hoje. Se o que eu falei aqui é mentira, eu perdi o meu tempo. Mas se for verdade e você não crê, você perderá a paz, perderá o gozo, a satisfação de passar a eternidade com Deus. E Ele convida você hoje. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, atemorizados, com medo da morte, que estão cansados de pecar, que estão afogados de pecar, eu vos aliviarei e tirarei de vós o vosso fardo pesado, que vos torna pesado como chumbo, e vos darei o meu jugo que é leve. Amém? Eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos e a pensar sobre aquilo que foi pregado aqui, a fazer uma reflexão sobre como está o seu coração, sobre como está a sua vida, como vai você. E se Deus não te dá uma outra oportunidade de você viver amanhã, se você morrer hoje, se a morte te pegar de surpresa, como pegou o rico e o Lázaro, para onde é que os teus parentes vão, que você não pregou para ele? Para onde é que os teus amigos, a tua esposa, o teu esposo, os teus pais, os teus irmãos vão? Se a morte pegar de surpresa nesse exato momento, onde é que eles vão passar a eternidade? O que você tem feito com aquilo que você aprende sobre Deus?